Finalmente o sim veio. Carlo Ancelotti, o novo treinador da seleção brasileira. Depois de 3 anos de longos debates, se a gente deveria ter um técnico estrangeiro, se deveria ser brasileiro, se a gente deveria tentar algum outro nome, o nome que Edinaldo Rodrigues sempre sonhou, finalmente chegou. Na próxima partida do Brasil pelas eliminatórias, Ancelotti vai estar no banco, Ancelotti vai fazer a convocação, Ancelotti vai dar sua primeira coletiva. E você com certeza já viu aí várias informações sobre Ancelotti. Ou Carleto, como eles gostam de falar, né. Nesse programa, ele não vai ser nem Ancelotti, nem Carleto. Aquele é Carlinhos, porque Carleto é diminutivo de Carlos na Itália, tá. Então, Carlinhos Ancelotti. Vamos tratar ele por esse nome carinhoso a partir de agora. Esse vídeo aqui, se você abriu, com certeza é porque já tá no título, né. São 5 curiosidades que talvez você não saiba sobre o treinador. Que ele já participou de Copa do Mundo como jogador e como assistente, você também já deve saber. Que ele comandou vários brasileiros, isso é bem óbvio. Mas vou trazer 5 fatos sobre Ancelotti que ligam ele ao futebol brasileiro e a gente não faz nem ideia. Vamos nessa? O primeiro fato é que Ancelotti participou de Copas do Mundo, de 3 na verdade, né? 86 e 90 como jogador e 94 como assistente. Ah, Rafael, já sei disso. Sim, eu sei que você já sabe disso. Mas você não sabe de alguns detalhes. Porque a galera fala, Ancelotti foi para as duas Copas. 86 ele nem jogou, tá? Nem entrou em campo lá no México. Ele fala que turistou. E vocês sabem quem era o companheiro dele de departamento médico que também não jogou aquela Copa? Paulo Rossi, nosso carrasco de 82. Em 90 na Itália, Ancelotti jogou, mas também sofreu com lesões. E apesar de ser em casa, ele não teve muita sorte de fazer alguma diferença para sua seleção. Já em 94, ele foi como assistente de Arrigo Sacchi, certo. Mas você sabia qual era a responsabilidade de Ancelotti? Ancelotti tinha que fazer as estatísticas da Itália e tinha que assistir os vídeos e jogos dos adversários. Ou seja, passou a primeira fase, ele tinha que rever os jogos dos últimos 3 jogos dos adversários, trazer os dados que ele, eh, anotava com os seus assistentes e levar para Arrigo Sacchi. O problema é que quando chegou nas quartas de final contra a Nigéria e a Itália estava perdendo por 1-0, Ancelotti não conseguiu mais fazer as estatísticas, porque ele só pensava em como voltar para a Itália sem ser percebido. O placar mexeu tanto com Ancelotti que aos 15 minutos do segundo tempo ele não conseguia mais anotar nada, passar nenhuma informação para os seus assistentes e levou uma bronca do Sacchi quando chegou no vestiário sem estatística nenhuma. Apesar do vice-campeonato, de ter sofrido muito com o calor, Carleto vislumbrou que um dia voltaria à Copa do Mundo. Ele até falou que poderia ser com a seleção africana. E em um dos seus livros, ele falou o seguinte: a Copa nos Estados Unidos foi fantástica. Definitivamente gostei mais do que nas 2 Copas que eu tive como jogador. No México em 86 como turista e na Itália em 90 sem muita excitação. Nos Estados Unidos foi outra coisa. Era alegria o tempo todo. E eu espero ter outra Copa do Mundo como treinador de uma seleção africana. Quem sabe um time que precisa ser descoberto. Um time que não falta talento ou qualidade e quem sabe a Costa do Marfim. Eu e Drogba. Isso aqui foi o que ele soltou, né? Ele que teve contato com Drogba quando trabalhou com ele no Chelsea. A segunda curiosidade sobre Carlinhos é que ele treinou brasileiros em todos os clubes que ele comandou, menos em um. De acordo com o Transfer Market e com o Sports Reference, sites especializados em estatísticas, Ancelotti treinou 45 brasileiros. E o único clube que ele não treinou um brasileiro foi justamente no seu primeiro trabalho, no Reggiana, que era um clube da Série B na época que ele assumiu. Na verdade, no Reggiana ele só teve um estrangeiro, que foi o russo Igor Simontekov. Depois disso, ele teve brasileiros em todos os elencos que ele treinou. É fácil, por exemplo, lembrar que ele treinou o trio de ataque campeão em 2002, Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Logicamente, cada um em um momento diferente da carreira. O brasileiro que mais jogou sob o comando de Ancelotti foi o goleiro Dida, no Milan, onde ele também comandou brasileiros como Kaká, Serginho e Cafu. Difícil é lembrar
que ele treinou nomes como Ceará, lateral direito do PSG, Bernard, no Everton, ou Digão, irmão de Kaká, lá no Milan. Além destes nomes que eu acabei de citar, outros dois chamam muita atenção, que é o João Pedro Piai e o atacante Leandrinho. João Pedro era goleiro, Leandrinho ponta, e ambos estavam no Napoli quando ele passou por lá. Curiosamente, nenhum dos dois jogou sob o comando de Ancelotti, mas foram para o banco de reservas pelo menos. A terceira curiosidade sobre Ancelotti é que ele poderia ter treinado Rivaldo e Cafu bem antes. O técnico multicampeão treinou tanto o nosso craque, melhor jogador do mundo, Rivaldo, pernambucano por sinal, e Cafu no Milan. Só que em 96, 97, quando ele assumiu o Parma, ele poderia ter comandado os dois lá. Esse Parma, por sinal, é um Parma que todo amante do futebol conhece. É o Parma que tem aquela camisa icônica azul e amarela, patrocinada pela Parmalat, que tem a conexão com Palmeiras, Juventude e Santa Cruz, no Brasil, e que tinha um elenco recheado de craques. Quer dizer, segundo Ancelotti, não tão craques ainda. De acordo com Carlinhos, era um elenco com um potencial enorme. E eu vou trazer alguns nomes só para você se ligar quem ele comandou lá. Nesse elenco de Ancelotti, tinha nada mais nada menos do que Buffon no gol, Lilian Thuram, Cannavaro, Crespo, Dino Baggio, Enrico Chiesa, Nestor Sensini, Apollone e Benarrivo. Neste time ainda tinham dois brasileiros, Zé Maria, lateral direito, e o volante Amaral. Ele mesmo. Amaralzinho, aquele que jogou no Corinthians e no Palmeiras. Segundo Ancelotti, Cafu e Rivaldo poderiam ter ido para o Parma naquela temporada. Cafu disse que não está preparado para deixar o Palmeiras e Rivaldo estava pedindo demais. Ancelotti teve que se contentar com Estrada para substituir Rivaldo. Essa transferência não ter acontecido mudou a carreira de Rivaldo. Mas esse assunto para outro vídeo e um dia eu te conto. Esse Parma foi tão bem que ele terminou na segunda colocação do campeonato italiano e jogou a Champions League no ano seguinte. Além de Cafu e Rivaldo, Veron poderia ter ido para o Parma também, mas terminou indo para o Sampdoria. Se esse time já era bom, imagina com essas 3 peças a mais. Era para ser campeão. A quarta curiosidade sobre o Ancelotti é que ele vira torcedor do clube que ele vai. Menos em um. Ancelotti afirmou que sempre que assume um clube, ele vira o torcedor número 1. Veste a camisa, se empolga, se emociona, mas ele nunca teve esse sentimento na velha senhora, ou seja, na Juventus. Nos 2 anos e meio que passou por lá, Ancelotti treinou craques como Zidane, Del Piero, Paulo Monteiro. Paulo Monteiro não é craque, mas enfim, estava lá. Ancelotti falou que o ambiente de lá nunca ajudou muito. E ele, que quando era criança torcia para a Internazionale, sempre abraçou os clubes que assumia como treinador. Mas na velha senhora ele não conseguiu criar esse sentimento. Ancelotti é um cara que respeita tradições e conhece muito a história dos clubes que ele vai comandar. Então não vai ser surpresa nenhuma se na sua primeira coletiva ele trouxe alguns aspectos que a gente imagina que ele nem saiba. A quinta curiosidade sobre Ancelotti é que ele tem 3 livros já publicados. O primeiro livro, vou ter que ler aqui, tá? É The Beautiful Games of an Ordinary Genius, ou seja, os jogos bonitos de um gênio ordinário. Ele escreveu com o jornalista Alessandro Alchiato e foi publicado em 2010. Nele você vai encontrar várias histórias da época de Milan, de Parma, de Juventus e tem muito foco no futebol italiano. O segundo livro é Minha Árvore de Natal e foi publicado ali em 2013. Quem conhece um pouco de Carlo Ancelotti sabe que isso é referência à sua famosa formação no Milan, a formação que o consagrou, que eram 4 defensores, 3 volantes, 2 meias atacantes e um centroavante lá na frente. Uma verdadeira árvore de Natal. Nesse livro ele fala sobre aspectos técnicos e traz várias anotações que ele utilizou durante sua carreira, principalmente na época de Milan. O terceiro livro é Liderança Tranquila. Esse aqui, ó. Ancelotti escreveu com Chris Brady e Mike Ford e é um livro focado mais nos aspectos sobre liderança e como lidar no dia a dia com o vestiário ou com o local de trabalho, com seus comandados e quem lhe comanda. Nesse livro você vai encontrar depoimentos aí de grandes jogadores como Cristiano Ronaldo, Paulo Maldini, Nesta e até de outros técnicos como o Sir Alex Ferguson. Eu falei que ele tem 3 livros publicados, certo? Mas calma que tá vindo mais um aí. No dia 25 de setembro de 2025, Ancelotti vai lançar o seu novo livro. O cara que venceu a Liga dos Campeões 5 vezes vai lançar The Dream, Vencendo a Champions League.
Eu tô bem curioso para saber o que é que ele vai revelar de bastidores nessa nova publicação. Eu tinha falado que iam ser 5 curiosidades. Bom, tem uma bônus aqui para você. Ancelotti é fã número 1 de Kaká. Alguns rumores falam que Ancelotti vai trazer Kaká para sua comissão técnica. E isso tem muito sentido. Ancelotti é fanzaço de Kaká. E em seu primeiro livro tem um capítulo falando só sobre o ex-meia. O nome do capítulo é Kaká, o maior jogador desconhecido na Terra. Nesse capítulo, Ancelotti conta como foi a chegada de Kaká no Milan, e é algo bizarro. Ancelotti confessa que nunca tinha visto nada sobre Kaká, que a primeira vez que perguntaram a ele sobre o meia, ele enrolou a imprensa e ainda comparou com o Toninho Cerezo, com quem ele jogou na Roma. Por conta dessa comparação, Ancelotti teve que pedir desculpas a Kaká depois, porque o meia falou: "Eu não tenho nada a ver com o Toninho". Nesse capítulo, Ancelotti ainda conta como ficou impressionado com Kaká desde o primeiro dia. Segundo o treinador, o meia sempre se comportou da mesma forma e sempre se dedicou ao máximo aos treinos. Ancelotti ainda conta que ele e Gattuso eram muito amigos e que sempre se provocavam durante os treinos. Ah, e esse capítulo tem um detalhe. Ele compara um pouco Kaká a Alexandre Pato. Só que, segundo ele, Kaká sempre manteve um nível nos treinamentos e Pato foi crescendo com o tempo. No livro, o Ancelotti ainda afirma que Kaká foi o segundo melhor jogador que ele treinou. E se você não sabe, o primeiro foi Zidane. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa teu like, assina o canal e se tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que a gente vai preparar isso para você.